abra a sua Bíblia, glória a Deus, no livro de Lucas, doutor Lucas, aleluias, no capítulo 15, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, no capítulo 15, vamos ler a partir do verso 17. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 15, e o verso 17, para a glória do nome do Senhor Jesus. É uma mensagem, meus irmãos, muito bem conhecida, muito bem expressada, porém, meus irmãos, bem objetiva. Glória a Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus, o nosso Pai, tem algo a falar conosco através desta palavra. Aleluias. Louvado seja Deus. Todos acharam? Lucas capítulo 15 e o verso 17. Fiquem todos de pé em reverência à palavra de Deus. Quem pode, quem não pode ficar sentado, mas quem pode, fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só até aqui. Levantem a sua Bíblia, ou pode ser a sua mão mesmo. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso e eterno, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó meu Deus, eis aqui, Senhor, a tua santíssima e poderosa palavra. Ó meu Deus, acabamos de ler agora, Senhor. Deus, venha dar interpretação da tua palavra. Fala, meu Deus, aos nossos corações, pois estamos, meu Deus, com os nossos corações abertos para receber, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Fala, meu Deus, conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, conhecidíssimo de todos. Acredito, meus irmãos, que não é novidade aquilo que eu vou expressar aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que se o Senhor colocou esta palavra no meu coração, é porque o Senhor tem algo a fazer aqui nesta noite. Glória a Deus. Aqui nós estamos, meus irmãos, diante da parada do filho pródigo. O Senhor, então, meus irmãos, o Senhor fez uma parábola, louvado seja Deus, dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele chega para o pai e disse: Pai, me dá-me a parte que me cabe da fazenda, a herança, ou seja, da fazenda, a minha herança.
Aleluia. E a Bíblia disse, meus irmãos, que o pai, ele pega então a parte que lhe cabia e deu ao seu filho mais moço. E a Bíblia disse que ele então pega aquela carta, aquela parte, aleluia, que lhe cabia da parte da herança. E a Bíblia disse, meus irmãos, que ele então vai para uma terra longínqua, ou seja, uma terra longe, uma terra distante. E a Bíblia disse, meus irmãos, que ali ele começa a gastar, aleluias, tudo quanto tinha. Ele começa a gastar a parte da herança, a parte da fazenda que lhe cabia. A Bíblia diz que ele começa a gastar, aleluias, começa a gastar com as meretrizes. E a Bíblia disse, meus irmãos, que ali veio naquele lugar, naquela cidade onde ele estava, a Bíblia diz que ele veio uma grande fome, que ele começou a padecer necessidade. Aleluia. Haja visto, meus irmãos, que quando o homem, meus irmãos, está com bastante dinheiro, está com o bolso cheio, aleluia, a conta recheada, ele tem muito amigo. Aleluia. Mas a partir do momento, meus irmãos, que ele se apega, aleluia, sem nada, louvado seja Deus, ele perde também os seus amigos, porque muitas das vezes eles querem somente aproveitar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele veio uma grande fome naquele lugar, naquela terra, e ele já não tinha mais nada, e ele começa a padecer necessidade. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E ele, meus irmãos, a Bíblia disse que ele começa então a procurar um serviço, um trabalho, porque sem dinheiro não consegue viver. Oh, glória a Deus. E ele começa então, meus irmãos, a procurar um serviço. Aleluia. Mas o único serviço, meus irmãos, que ele encontrou foi tratar de porcos. Ele chega até ao certo cidadão daquele lugar, e aquele certo cidadão ofereceu para ele um serviço para ele tratar de porcos. Aleluia. E ele então, meus irmãos, começa a trabalhar, a tratar daqueles porcos. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a fome era tanta que ele almejava comer, encher o seu estômago com aquelas colotas que ele tratava dos porcos, com aquela comida que ele tratava dos porcos. Aleluia. Segundo a história, meus irmãos, a comida que ele dava para os porcos, aleluia, se chamava alfarrobas. Aleluia, era uma espécie, meus irmãos, de vagem, é como se fosse uma vagem, as vagens que todo mundo conhece. Aleluia. E segundo a história, era doce. Então ele almejava encher o seu estômago, aleluia, com aquela comida que ele tratava dos porcos. Ele começa, meus irmãos, a pensar, ele começa, meus irmãos, a cair em si, e ele disse: quantos trabalhadores do meu pai que tem pão com fartura, tem comida com abundância, e eu aqui pereço de fome. Aleluia, diga glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele começa então a olhar para dentro de si, reconhecer, aleluia, a sua necessidade de voltar para a casa do Pai. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele disse: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pode me tratar como um dos seus empregados. Aleluia, diga glória a Deus. E a Bíblia disse, meus irmãos, que assim ele fez. A Bíblia diz então que ele volta para a casa do pai, e quando ele estava, meus irmãos, saindo distante, o pai avista ele voltando para a sua casa. Oh, aleluia. E o pai então corre ao encontro do seu filho e recebe ele com alegria. Louvado
Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que o filho mais velho, ele estava no campo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali, quando então o filho chega, o pai chama um dos seus servos e diz: olha, trazei depressa a melhor roupa e vestível. Pega também um anel e coloca no dedo. Coloca aqui a Bíblia na mão. Aleluia. E pega também uma sandália e coloca nos seus pés. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles começaram então a se alegrar. Eles começaram, meus irmãos, a se alegrar, porque, meus irmãos, aquele filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, conforme diz a Bíblia. Aleluia. Veja bem, meus irmãos, quando alguém, aleluia, está na presença de Deus, e que ele, meus irmãos, às vezes toma uma atitude de sair da presença do Senhor, abandonar a casa do Pai lá fora, simplesmente vai encontrar, meus irmãos, somente desprezo, somente sofrimento, angústia e aflição. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o filho mais velho estava no campo, e quando ele vem chegando, aleluia, logo ele encontra com um dos servos. Louvado seja Deus. Ele diz: mas o que está acontecendo aqui? E aquele servo disse: olha, o seu pai mandou matar um bezerro cevado para poder fazer uma festa, para festejar, porque o seu irmão mais novo, aleluia, ele voltou para a sua casa, para a casa do seu pai. Aleluia. E ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então era necessário que nós se alegrássemos. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que aquele filho mais velho, ele ficou até um pouco irado, porque ele disse: pai, há tanto tempo, há tantos anos, aleluia, que eu convivo aqui, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para poder se alegrar com meus amigos. Agora sai de teu filho, pega a parte da herança que me cabia, gastou tudo, e agora ele volta. O Senhor faz isso. Aí o pai diz: filho, tudo que é meu é teu. Aleluia, tudo que é meu é teu. Agora o teu filho, ele estava morto e reviveu. Aleluia, foi perdido e foi achado. Então era necessário que nós se alegrássemos, aleluia, para comemorar, aleluia, a volta do teu irmão. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, veja bem, eu vejo, meus irmãos, algo muito interessante dentro desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando ele chega, meus irmãos, o pai diz o seguinte: pegai a melhor roupa e vestido. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? Quando o pai diz: pegai a melhor roupa e vestido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A roupa, meus irmãos, significa um sinal de honraria, um sinal de honra. Quando o homem, meus irmãos, está na presença de Deus, ele tem honra, ele é honrado pelo Senhor. E quando ele não abandona a casa do Pai, aleluia, ele é desonrado lá fora, ele é desonrado no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo o homem, ele é escravizado, o adversário o escraviza. Louvado seja Deus. E quando ele retorna à casa do Pai, o Pai, meus irmãos, honra
disse: pegue um anel, a luz e coloca na sua mão, seja no seu dedo, a minha Bíblia fala na mão. O anel, meus irmãos, significa autoridade. Aleluia. Por que, meus irmãos, que o pai pega um anel, ou seja, manda o cego pegar um anel e colocar no dedo dele? Por quê? Porque ele tinha perdido a autoridade lá fora. Quando você está na casa de Deus, na presença do Pai, você tem autoridade da parte de Deus. E quando nós abandonamos o Pai, nós perdemos a autoridade do céu. Aleluia! Ele perde a autoridade, meus irmãos, quando ele abandona a casa do seu Pai. É por isso, meus irmãos, que o homem passa a ser escravo do adversário. Ele não tem honra e ele não tem autoridade vinda da parte de Deus. Por isso eu quero dizer para você uma coisa: jamais pensa algum dia em abandonar a casa do Pai, porque aqui você é honrado e você tem autoridade vinda da parte de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, meus irmãos, a Bíblia disse que o pai disse ao servo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: pegai também uma sandália e colocai nos pés dele. Aleluia. Segundo, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, os escravos, meus irmãos, eles andavam descalço. Aleluia. E quando o pai disse ao servo: pegai uma sandália e colocai nos pés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como os escravos andavam descalço, a sandália então indicava, meus irmãos, que o filho tinha a posição de homem livre quando ele estava recebendo a sandália novamente. Aleluia! Então ele estava recebendo a posição de homem livre na casa do seu pai. No mundo, o homem é escravo. Aleluia, do adversário. No mundo, meus irmãos, a partir do momento que alguém está na presença do Senhor, mas que ele abandona o Pai, ele passa a ser escravo, louvado seja Deus. Mas quando ele retorna à casa do Pai, ele recebe, meus irmãos, a posição de homem livre, louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós lemos, meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer para você uma coisa: aleluia, você é livre na presença de Deus. A partir do momento que a pessoa se distancia da presença do Senhor, ele passa a ser escravo do mundo novamente. Aleluia, por isso eu digo para você mais uma vez: jamais pense na sua mente, aleluia, em abandonar a casa do Pai e voltar para o mundo. Do contrário, se porventura tem alguém aqui nesta noite que você ainda não aceitou ao Senhor, ou talvez de repente por alguns motivos você se afastou, retorna hoje para receber a posição de homem livre na presença do Senhor. O homem, meus irmãos, se afasta da presença do Senhor, passa a ser escravo do adversário. Mas pastor, como que você pode, como você fala uma coisa dessa? Não sou eu, meus irmãos, é a Bíblia Sagrada. Aleluia, e nós não podemos fugir disso. É a Bíblia Sagrada, irmãos, que está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu disse e vou repetir: se porventura tem alguém aqui nesta noite que você não dá um passo para o Senhor, ou talvez de repente por alguns motivos você se afastou, retorna hoje à casa do Pai. Aleluia. Que o Senhor ele vai te devolver novamente a sua honra, a sua autoridade. Aleluia. E a posição de homem livre na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E em quarto lugar, meus irmãos, para finalizar aqui, eu ainda vejo, meus irmãos, uma coisa muito importante
O pai disse ao servo: pegai o novilho cevado, né? Todo mundo sabe que o novilho cevado, que já foi cevado, também é um boi, mas a Bíblia fala novilho cevado, matai-o, aleluias, e vamos festejar. Aleluia. O que é isso, meus irmãos? O novilho cevado, meus irmãos, aleluias, era guardado, preparado para um momento especial. Aleluia. Aleluia. Para um momento especial. Irmãos, quando alguém que aceita, já alguém que está no mundo, que aceita o Senhor, ou se afastou, aleluia, e volta para a casa do Pai, ele está reconciliando com o Senhor. É um momento, meus irmãos, específico, é um momento especial, aleluia. E por isso, meus irmãos, a festa no céu quando alguém retorna para a casa do Pai. É um momento especial, é um momento específico. A festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. O pai, meus irmãos, jamais ele abandona o seu filho. O pai, meus irmãos, ele estava de braços abertos, aleluias, para receber o seu filho, louvado seja o nome de Jesus, para a sua casa. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Hoje é noite, meus irmãos, de nós chegarmos mais ao Senhor. Hoje, meus irmãos, é uma noite de oportunidade para aqueles que ainda não dão passo para o Senhor, ou para aqueles que por alguns motivos se distanciaram. Hoje é uma noite de oportunidade para você reconciliar com o Pai novamente, receber a sua honra novamente, receber a sua autoridade novamente, receber a posição de homem livre novamente, aleluia, e para que haja, meus irmãos, uma festa lá no céu para te receber. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bate mais palmas, glorifica o nome de Deus.